Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Esse aqui é um slide chamado Estudo dos Gases. Essa aula que eu já passei para vocês foi na aula anterior com simulações no site FIT. Mas eu acho muito importante a gente dar uma revisada sobre estes assuntos para ficar com os conteúdos mais consolidados nas nossas mentes. Então, prosseguindo, falando sobre os gases. Os gases eles são importantes e estão presentes em nossa vida. Bom, estamos vivendo numa atmosfera, como podemos ver aqui, e os gases naturais, né? Tanto servem para nossa respiração, quanto para a fotossíntese das plantas. Nós temos os gases da produção como é que é? Aqui, combustão do gás natural, que é dos fósseis renováveis, não renováveis, combustíveis fósseis. E tem os gases presentes na nossa corrente sanguínea e que também fazem parte da nossa digestão. Eu não gostei muito dessa apresentação aqui da digestão, mas é um bom caminho. Bom, os gases, pessoal, eles foram estudados há muito tempo mesmo. Como vocês podem ver, desde 1700, desde o século XVIII, os gases são estudados. E desde então, foi-se aprimorando o conhecimento do comportamento dos gases. Os gases, pessoal, além de tudo, eles são, né, a matéria em si mais fácil de ser manipulada e mais fácil de ser quantificado, por assim dizer. E desde então, desde o século XVIII, meados de 1743, foi que foi se atribuindo dos estudos dos gases o conhecimento da química, conceitos da química, que é a respeito das reações e propriedades dos materiais no estado gasoso. E temos as leis principais: a lei da conservação da massa, de Lavoisier, a lei das proporções definidas, de Proust, a lei das proporções volumétricas, de Gay-Lussac, e a hipótese de Avogadro, em 1776. Mas que não podemos esquecer que o modelo atômico de Dalton surgiu aqui, ó, na mesma época de Gay-Lussac e Avogadro. Então, a teoria de Dalton dos gases ele apareceu nesse meado aqui, entre 1700 e 1850, que daria para explicar que é o modelo de Dalton que explica as leis que propõem, que emergem sobre a composição química da substância. Pois então, no estudo dos gases, aqueles pesquisadores submeteram eles a três condições básicas: a quando não existe mudança de temperatura isotérmica, quando não existe mudança de pressão isobárica e quando não existe mudança de volume isocórica, né? Dessas três leis, verificaram que quando você, digamos assim, aglutina as três equações, você chega numa equação geral, chamada equação geral dos gases, que um gás ele pode ser modificado. Na verdade, as suas condições termodinâmicas podem ser modificadas em função da pressão, do volume e da temperatura. Então, a gente tem que, na verdade, se lembrar dessa equação geral. Se um processo é isotérmico, quer dizer que não muda a temperatura no estado inicial e no estado final, você faz o quê? Você corta a letrinha T dessa equação. E daí você chega na equação da isoterma, porque no estado inicial e final a temperatura é a mesma. Isobárica, eu tenho a equação geral. Bárica é pressão. Então, eu corto a pressão, ó, quando eu anulo, eu apago o valor P, a letra P, eu só vou trabalhar com volume e temperatura. Então, eu estou trabalhando numa condição que a pressão é constante, quando eu vario essas condições no gás. E a isocórica é quando eu não mudo o volume.
o volume do gás ele é constante, tá certo? Então eu só tenho o valor da pressão e da temperatura. Então, a partir das leis gerais dos gases, a gente obtém indiretamente ou diretamente as isotermas de estudo dos gases. Então, nessas condições aqui, a gente pode ver o quê? Que as propriedades dos gases, eles possuem massa. Claro, isso para gases reais, não para gases ideais, né? Os gases ocupam todo o volume do recipiente, isso aí todo mundo já sabe. O volume dos gases varia muito com a temperatura e com a pressão que ele está submetido. Então, por exemplo, nesse caso aqui da seringa, vamos supor que a condição número 1, a condição inicial, sejam os gases aqui. Ele está com a seringa aberta e eu fecho a abertura aqui. Então, quando eu comprimo os gases, eu nunca vou conseguir chegar a, digamos assim, fechar totalmente o volume. Por várias condições, por várias variáveis. Primeiro, os gases possuem massa. Então, se possuem massa, quer dizer, os átomos dos gases estão ocupando todo esse volume. Segundo, como eu comprimi, o volume vai diminuir e, consequentemente, as partículas estarão colidindo mais efetivamente aqui no interior. E, por último, a pressão vai aumentar, porque quanto maior a colisão das partículas, maior vai ser a força para ela querer sair dessa situação, dessa condição. Então, só pelo fato de eu modificar o volume interno de um sistema, olha só, eu estou modificando o volume, no caso, estou mudando a pressão e certamente eu vou estar mudando a temperatura, porque quanto mais colisão entre as partículas, maior será a temperatura. Então, variáveis de estado dos gases. Existem três: volume, pressão e a temperatura. Já vimos que o volume, todos nós sabemos que eles podem ser medidos em litros, mililitros, centímetros cúbicos e metro cúbico. A pressão ele pode ser medida no nosso dia a dia por Pascal ou por ATM ou por milímetro de mercúrio, né? Aqui é uma representação simples, que em um certo volume as partículas estão colidindo freneticamente em toda a área superficial do espaço. Bom, o milímetro de mercúrio, pessoal, é uma medida de pressão muito utilizada na medicina, tá certo? Porque eles adotaram esse sistema. Torricelli. Vamos lá. Torricelli, ele foi quem, digamos assim, propôs esse sistema de medida de pressão. Como já explicado, né? Como vocês já podem ter visto em outras fontes, ele pegou um sistema, uma bacia, com um tubo de ensaio gigante de praticamente 1 metro de comprimento. Então, o que foi que ele fez? Ele, trabalhando com mercúrio, claro, todo mundo sabe que mercúrio é bem tóxico, né? Mas ele fez de um jeito que talvez ele não tenha morrido de mercúrio, de intoxicação. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Ele pegou o tubo, encheu até a boca, colocou dentro dessa bacia, porque o mercúrio... Por que ele usou o mercúrio? Por que ele não usou água? Por que ele não usou óleo? Ele não usou nem água nem óleo, porque são substâncias muito leves. Então, para a gente visualizar essa medida aqui, essa diferença de medida aqui do balão dele, do tubo, eu precisaria de pelo menos uma coluna de 20 metros de altura para a água, para eu observar alguma diferençazinha da criação do vácuo, entendeu? E o óleo, por ser menos denso do que a água ainda, seria muito maior. E o mercúrio, como ele é um líquido muito denso em relação a eles, então é bem capaz de observar uma variação de distância maior. Então ele observou que no nível do mar, a distância entre o líquido lá em cima e o nível do mercúrio é de 760 milímetros. E daí
estabeleceu-se que uma atmosfera equivale a esse valor de 760. Porque assim, pessoal, o número 1, por assim dizer, ele é só o número 1, mas referente a quem? Tá certo? Como você pode propor que essa aqui equivale a uma atmosfera? Então, a Torricelli ele propôs um sistema de medida de pressão sem suposição. Então, temperatura é a medida do grau médio de agitação das partículas que constitui o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Quando o corpo é aquecido, aumentamos a energia cinética das partículas, que constitui o corpo, fazendo com que ocorra um maior número de colisões entre as partículas, o que resulta em um aumento de temperatura do corpo. No estudo dos gases, utilizamos a escala Kelvin. Então, pressão, como já foi dito, é o movimento cinético das partículas. Em física a gente já viu, é o movimento de independente da direção, ela vai estar colidindo em função do grau de agitação. Quanto maior a temperatura, mais movimento as partículas terão. Se eu botasse um gelo aqui, as partículas iriam vibrar menos, porque a temperatura seria menor. As partículas elas não estariam estabilizadas em termos de temperatura. Volume, como já vimos, é todo o espaço que os gases podem colidir, digamos assim, que ele pode ocupar. Temperatura. Existem graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A ciência gosta muito de Kelvin porque ele estabeleceu que no menor temperatura que os gases podem estar é zero. Não é 0 graus Celsius. Porque Celsius ele fez a proposta de temperatura em relação à água. Então é dentro da faixa de 100 graus. Então, abaixo de zero a água se congela, todo mundo sabe. Mas as partículas continuam agitadas. E isso, Celsius, ele não previu, digamos assim, ele não colocou nas contas dele, que ele só fez, na verdade, uma escala, que o Kelvin ele trabalhou com os gases. Então, os gases, a 0 graus Celsius, os gases continuam em agitação. Então, ele não está parado, não está com grau zero da agitação, os gases. Então, ele observou, William Thomson, Lord Kelvin, que a 0 Kelvin, que é o nome dele, que aí sim os gases se comportam como um sólido. Todo condensado se comporta como sólido. E daí, pessoal, a gente trabalha com Kelvin porque não existe número negativo. É tudo número positivo. Como trabalhamos com cálculos, números negativos não dá certo. Tá bom? Bom, quando trabalhamos com gás, também trabalhamos com quantidade de matéria. Talvez vocês nunca ouviram falar, mas mol é o nosso sistema de medida. Em vez de falarmos dúzias de partículas, a gente fala mol de partículas. Que segundo na condição anterior estabelecido pela comunidade científica, um mol equivale a 12 gramas de carbono 12, isótopo do carbono 12, que representa um número muito grande. Então, um mol é a quantidade de bolinhas, quantidade de partículas. Só que é um número tão grande, minha gente, que a gente, digamos assim, transforma o número na palavra mol. Em vez de 1000 na letra K, né, mol, por esse número. Então, aqui é uma representação, não está muito bem visual, de mols. Então, temos aqui 1 mol de carbono. Eu vou lá na tabela periódica. E lá na tabela está dizendo que 1 mol de carbono pesa 12 gramas. Aí vou lá na balança, pesa 12 gramas. 1 mol de enxofre. Então pesa quanto? Pesa 32,1 gramas. Então vou lá na balança e trabalho com 32 gramas. E por aí vai, minha gente. Nós na química trabalhamos com mol. Mol é quantidade de bolinhas, quantidade de partículas. Tipo, aqui, ó, vamos transformar para o número 12. Aqui tem 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol.
Em outras palavras, aqui tem 12 bolinhas. Não, como não dá para ver muito, né? Vamos botar para 100. Aqui tem 100 esferas. Aqui também tem 100 esferas. Aqui, Mercúrio, também temos 100 esferas. E aqui no ferro também temos 100 esferas. Mas o que acontece? Por serem elementos químicos diferentes, carbono, enxofre, mercúrio e ferro, dois metais, dois ametais, por terem quantidades de nêutrons, prótons e elétrons diferentes, lógico que terão massas diferentes. Veja só, olha o volume do mercúrio ocupado. 200 gramas de mercúrio tem 1 mol, são 1 mol de mercúrio, é 1 mol de mercúrio. Que para eu ter 1 mol de ferro, 100 partículas de ferro, eu só preciso de 55,8 gramas. Então, quando eu vou na tabela periódica, é para eu transformar mol do elemento químico ou da substância em massa. Ó, 12 gramas de carbono. Por quê? Porque os átomos, ó, agora vou falar de átomos. Os átomos de carbonos são diferentes dos átomos de enxofre, que são diferentes do átomo de mercúrio e do ferro. Veja, olha o tamanho deles, ó. Olha o tamanho. Tá vendo? Ó? Então, o átomo de mercúrio é gigante. Então, por isso que ele pesa muito. Vamos ver uma imagem simplista. Não é tão assim simples. Veja os átomos do enxofre, já é medianos em relação ao carbono. Por isso que tem aproximadamente volumes parecidos, muito, tipo, quase que o dobro do volume do carbono. Mas é isso mesmo. Átomos diferentes resultam em massas diferentes. De novo, átomos diferentes resulta em massa molar diferente. E por aí vai. Então, o gás ideal, ele apresenta um movimento contínuo e desordenado, que é diferente do gás real, que a gente viu que tem massa e eles interagem entre si. A direção e o sentido das partículas somente são modificadas quando elas colidem umas com as outras. As colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, não há perda de energia cinética durante as colisões. Que no nosso dia a dia, isso daí não existe. Elas perdem energia sim. Se o gás apresenta essas características, é chamado de gás ideal. Como a maioria dos questionários que fui passei, vocês responderam que em certas condições o gás real adquire comportamento ideal, mas em certas condições e acredito que você tem que deixá-lo por bastante tempo. Então, onde encontramos os gases ideais? Bom, eles não existem na natureza, no entanto, pode fazer com que o gás real comporte-se de modo quando a gente aumenta a temperatura e quando ele fica a baixa pressão. Então, quando a gente pega um gás e a gente aumenta a sua temperatura e ele está em baixa pressão, como a gente viu, é o gás quando você aumenta o volume, então ele colide pouco em relação, nas paredes. Então ele adquire o comportamento de gás ideal, de um gás perfeito. Então, se ele tem um comportamento de um gás ideal, quer dizer que a gente pode prever o comportamento do gás. A isso a gente pode aplicar matemática para a gente determinar, prever seu comportamento. Então, temperatura a gente já viu sobre isso, né, que é o grau de movimentação, de colisões entre as partículas. Só que no gás ideal não há perda de energia. No gás real há perda de energia. Perda ou perca. Então temos aqui um pneu sendo calibrado. Então estamos aumentando a pressão no interior do pneu. Por isso que quanto maior gás no interior, maior colisões e por isso que o pneu fica quente. Volume a gente já viu a respeito. Então, quantidade de matéria. Muitas vezes, aliás, no nosso dia a dia, nós não trabalhamos com mol. Mas no meio científico, a gente trabalha com mol porque é um dado mais preciso de
digamos assim, a receita básica para a gente refabricar o material, a gente fica mais minucioso. Como a gente determina o mol de uma substância? A gente pega a massa dela. Quando eu digo falar massa, pessoal, é você pegar e botar numa balança, tipo 1 grama, 2 gramas, 2 quilos, meio quilo, entendeu? E divide pela sua massa molar. Essa massa molar é em função da sua composição e, claro, temos que ver na tabela periódica, ver o valor de cada substância, ver na fórmula molecular a sua quantidade e depois multiplicar e somar e dividir. A massa do meu material dividido pela sua massa molar e eu tenho quantidade de mol. Condição CNTP. CNTP, pessoal, é a condição, digamos assim, é a condição que os gases estão na maioria das questões, na maioria das questões de resolver. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, quer dizer que o gás a zero, quando o gás está a 0 graus Celsius ou a 273 Kelvin, lembre-se disso, 273 Kelvin, o gás está a 273. Como é diferente aqui, ó, quando estamos na panela de pressão. Na panela de pressão, aqui não está em Kelvin, está em outra temperatura. Mas o que é transformação isocórica ou isotérmica? É quando a temperatura é constante aqui dentro e ocorre variação, nesse caso, da pressão, e da pressão e da temperatura. Nesse caso aqui, pessoal, da panela de pressão, como existe a válvula, o volume no interior da panela é constante. Então, como ele é constante, o que é que vai mudar no interior da panela? Vai alterar a pressão e a temperatura. Nesse caso que quando eu tenho o volume constante, que é a panela aqui, eu vou estar alterando a pressão, que consequentemente vai alterar a temperatura. E se eu alterar a temperatura, ele vai mudar a pressão. Na transformação a volume constante, se eu alterar a pressão, eu altero a temperatura. Se eu alterar a temperatura, altero a pressão. Isso é o conceito ideal de transformação isocórica ou a volume constante. Então temos aqui, por exemplo, de novo, um balão, né? Ele está sendo aquecido. Temos aqui o volume inicial e depois o volume final. Então, como vocês viram, enquanto numa transformação isovolumétrica, que o volume aqui não altera, sabe-se que a pressão máxima interna permitida do balão é de 3. Se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão final do gás vai ser de quanto? 2 atm, 1,5. Vixe! Só que a temperatura absoluta inicial é 0 Kelvin, como a gente viu. 0 Kelvin. Então quer dizer o quê? Que as partículas continuam vibrando a 273 kelvins. 273 kelvins. A gente trabalha com Kelvin. Como eu dobro a temperatura, então eu vou dobrar o volume. Então, a 273 Kelvin, ele tem o volume de 1. Quando eu dobro a temperatura, eu tenho o volume 2. Então, o que eu tenho? A resposta certa é a letra A, que eu vou ter o dobro da atmosfera, porque ele era na atmosfera 1, e o balão não estoura, porque o máximo é 3, então ele ficou com 2 atm. São esses tipos essa lógica, pessoal, de um com o outro que a gente vai aprender com as outras questões. Outro exemplo é quando utilizamos spray. No spray nós temos uma mistura heterogênea, não é verdade? Temos o gás e com seu conteúdo. E quando apertamos, sai o gás. E aqui no interior depois você sente a embalagem mais fria.
Então, o que acontece? O gás no interior sai e sobra espaço no interior. Não é verdade? Quando sobra espaço, as partículas que estão colidindo, elas precisam de energia para ocupar esse espaço. Então, o ser mais próximo, o universo, o sistema mais próximo dele obter energia é a sua mão. Por isso que você sente o frio quando você usa spray. Porque as partículas retiram energia da sua mão para ela ir ocupar o espaço vazio que aqui ficou. Entendeu por quê? Então, Boyle e também Edmond Marrotte, eu acredito que seja francês. Vixe, conta esses cabelinhos assim, minha gente, tem cara que é francês. Então, olha só, ele observou que quando você mantém a temperatura constante, ó, aqui, ó, não tem a temperatura constante, o volume ele altera inversamente proporcional à pressão. Ó, V inverso de P. Mas quando você multiplica, ele chega numa constante. Então, quando você multiplica a pressão e o volume nessas condições, a pressão, digamos assim, existe um valor constante. Em outras palavras, de novo, quando existe um sistema isotérmico, a temperatura constante, aqui no exterior, relação interior, quando eu altero o volume, eu altero a pressão. Quando eu altero a pressão, eu altero o volume. Como vocês podem ver, ó, por quê? Porque a massa no seu interior é constante. O que eu modifico é a distância entre as partículas e, consequentemente, elas irão se colidir mais. Tá bom? Eu não vou falar dessa questão. Ó. Você brincou de encher com ar um balão de gás na beira da praia até um volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu uma encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros. É como se fosse daqui para Martins, entendeu? Onde a pressão atmosférica é 10% menor que a do nível do mar. Considerando-se que a temperatura da praia e na encosta seja a mesma, olha só. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, quer dizer que é isotérmico, o volume do ar no balão em litros após a subida será de quanto? Então, se ele saiu de... tinha 1 litro e ele foi para um lugar que a pressão atmosférica é 10% menor, então, na teoria, é para ser 0,9. O volume vai diminuir, porque a pressão é 10% menor. Não é verdade? Então, de novo, transformação isobárica já em relação à pressão. Então, como vocês se lembram, era a pressão vezes volume e aqui a pressão vezes volume. Então, eles observaram que quando você divide, na verdade, o volume pela temperatura, eu chego numa constante. E nesse caso, quando eu tenho a pressão constante, a temperatura altera o volume e o volume altera a temperatura. Isso aí a gente já pode observar aqui, né? Nesse caso, ó, eu estou aumentando a temperatura do gás e ele está ocupando todo o volume do balão. Nesse caso aqui, que é a transformação isobárica, o peso indica que existe sempre 1 quilo impondo sobre os gases, a pressão é constante. Outro requisito que é a massa é constante. Então, se eu altero a temperatura, eu altero o volume. Se eu altero o volume, eu altero a temperatura. A equação, pessoal, ela só vai me mostrar como eu posso obter informações no final ou no início do estado dos gases. Tá certo? Todas aquelas equações ele só me dá o início e o fim, a fotografia, as informações do início e do fim. Não me mostra o meio.
E por fim, a hipótese de Avogadro, que é a respeito do mol. Avogadro, ele percebeu que se eu pegar vários gases com sua quantidade, ele percebeu o seguinte, que se você pegar um gás e deixar no mesmo volume, na mesma pressão e na mesma temperatura, ele observou que a massa dos gases, digamos assim, eles apresentam uma constante. É sempre proporcional a esse valor aqui de quantidade de matéria. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, toda vez que ele pegava gases diferentes e colocava nas mesmas condições, ele viu que todos os valores de quantidade de matéria, ele era proporcional a esse valor, ou para cima ou para baixo. E daí o Avogadro ele propôs esse número de partículas constante chamado de mol. Mol é a quantidade de bolinhas, de esferas constante, que é um número muito grande, né? 10 elevado a 23. E ele chamou de volume molar a quantidade de o volume ocupado de 1 mol de qualquer coisa na CNTP, que é de 22,4 litros, ou hoje em dia parece que é 22,7. E Clapeyron, que foi posterior de Avogadro, ele viu já essa relação pressão, volume e temperatura, e ele conseguiu associar as três condições dos gases à sua quantidade de matéria, como já tínhamos visto. Como a massa é constante em estado inicial ou final, a quantidade de matéria é importante porque define essas três variáveis. Se eu tenho muita matéria, a pressão pode ser maior. Se eu tenho pouca matéria, a pressão pode ser menor. E daí ele relacionou e observou que os gases, além de tudo, eles apresentam um comportamento comum para essas três variáveis. Então, foi chamado de constante universal dos gases, que é um comportamento que tanto a pressão, o volume que ele ocupa e a sua quantidade de matéria e a temperatura, digamos assim, é um valor constante que explica o comportamento dos gases. É o valor X da questão. Essa questão não vou responder, a gente já passou questões sobre. Já passei exercício para vocês sobre questões termodinâmicas, tá bom? E aqui são relações da são relações de pressão, volume e temperatura. E aqui é só uma demonstração de como se determina a massa molar de um gás só em função da temperatura, da pressão e da sua massa. Então, a partir dessa equação que eles conseguiram determinar a massa molar dos gases. Porque a gente está acostumado e vê na tabela periódica, né? Naquele período era o contrário. Eles estavam criando a tabela periódica. Então, todas as equações que a gente vê, tanto em física, química e matemática, na verdade começou de maneira inversa. Você vê uma equação complicada como essa que na verdade ele chegou até aqui. Outra questão, tá certo? Que eu coloquei lá, mas vamos discutir essa questão aqui, ó. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas, para que se alcance o melhor desempenho dos ciclistas. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus com gás hélio, por ser leve e inerte à combustão. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de volume de 0,7 litros a pressão de 6,11 atm e a 25 graus Celsius será de quanto? Ele quer saber a massa de hélio necessária. Então, o que é que teríamos que fazer? Pegar aquela equação PV é igual a nRT. Se não me engano, eles estavam naquela equação, a gente pode trabalhar com ATM. O que é que temos que fazer? Temos que transformar 25 graus em Kelvin e temos que utilizar o valor de R que tenham essas três variáveis, que é ATM, Kelvin e litro.
Porque o valor de R, pessoal, ele é inerente às grandezas que você está trabalhando. Grandeza é, nesse caso, o ATM, o Kelvin, que você vai transformar em litro. Gente, nunca trabalhamos com graus Celsius, sempre transforma em Kelvin. Então, olha só algumas coisinhas aqui. Então, temos aqui essa questão do Enem. Aqui, essa questão, ele está relacionando a altitude, tá certo? E o organismo humano. Porque quando a gente sobe as montanhas, a pressão atmosférica diminui. Consequentemente, a pressão está relacionada à colisão de partículas ou das moléculas e, consequentemente, haverá pouca concentração de oxigênio. Então, é importante as pessoas passarem um tempo em altitudes, nessas altitudes, para o corpo se acostumar à baixa pressão de oxigênio. Então, o que é que ele está dizendo? Quanto menor a pressão, menor a quantidade de oxigênio. Por isso que as pessoas têm que ficar em tempo em repouso lá, para elas conseguirem se adaptar, o corpo se conseguir se adaptar à menor concentração de oxigênio. Tá bom? Questão 63. Uma pessoa abre uma geladeira e verifica que há dentro, depois fecha a porta. Em seguida, ela tenta abrir, mas só consegue depois de exercer uma força muito maior. A pergunta é: essa dificuldade de abrir a geladeira que todo mundo tem, é por quê? É o volume do ar dentro da geladeira que diminuiu? O motor da geladeira está funcionando? A força exercida pelo ímã é maior? A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa? Ou a temperatura no interior da geladeira é inferior ao do que estava antes? Então, temos aqui várias questões pegadinhas, né? Mas no final das contas, a gente sabe que quando a gente abriu a geladeira e fechou ela de novo, na verdade existe uma diferença de pressão, porque apesar de abrir e fechar, com o tempo, quando a gente jogou, a gente abriu a porta da geladeira e entrou ar novo. Quando a gente resfriou, quando a geladeira resfriou esse ar, ele começou a ocupar menos espaço. Então, no interior da geladeira, a pressão interna é menor do que a pressão externa. Então, por isso que a gente teve dificuldade de abrir a porta da geladeira. Então, temos essa questão aqui, ó. O volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2. Ó, pressão, o volume de um gás perfeito. E sua temperatura variou de tanto para tanto. Olha só, ele falou de um gás perfeito. Ele disse que variou a pressão e variou a temperatura. Logo, o volume é constante. Logo, essa informação aqui você não vai utilizar. Você vai utilizar aquela equação de volume constante. Qual é a equação? PV sobre T. Como o V é constante, então você vai usar a equação PT é igual a PT sobre PT. Ó, um gás ocupa um volume de 200 ml, a uma pressão de 300, a uma temperatura de 27. Seu volume, nas condições normais de temperatura e pressão, será de quanto? Nas condições normais de temperatura e pressão. Ele quer o quê? Que seja a 25 a 0 graus Celsius. Essa parte não ficou tão clara para mim. Nas condições normais, CNTP. Tá aqui, tá certo, ó, 0 graus Celsius. Então ele quer saber qual é o volume que ele vai ocupar. Então o que é que a gente tem que fazer? Então, temos o volume, pressão e temperatura. Então temos que utilizar nesse caso a equação dos gases gerais. PV sobre T é igual a PV sobre T. Então, volume em ml, temperatura em Kelvin e pressão em quanto? A gente pode deixar
em milímetros de mercúrio, tá certo. Aí no outro lado, pressão 760, temperatura 270 em kelvins e o volume que a gente vai descobrir. Como a resposta já está em ml, então a gente pode manter as mesmas configurações das grandezas e chegar na resposta. E por fim, pessoal, as leis volumétricas das reações químicas. Na verdade, esse conceito aqui é a mesma coisa de Lavoisier, que ele diz o seguinte: se eu utilizo 30 litros de reagentes, eu vou obter no final 30 litros de produtos. Se eu utilizo 6 litros de... Sim, eu estou falando de massa, não estou falando de litros não. Eu estou falando leis volumétricas de Gay-Lussac, ele está fazendo relações de volume. Isso não é de gases. Só que o que acontece? Foi a partir do estudo de Gay-Lussac que se conseguiu ter uma ideia de quantidade de matéria. O volume em relação à quantidade de matéria. Aqui, o hidrogênio e o oxigênio. Eles descobriram que a água só era produzida quando o volume de hidrogênio era sempre o dobro de oxigênio. Então, o que é que foi que eles perceberam? Que se eu colocar todos os gases nas mesmas condições de temperatura, a única coisa que vai influenciar na mudança do volume é a quantidade de matéria. Então, eles viram essas relações, que para eu obter água, eu sempre vou usar uma proporção de 2:1 de hidrogênio. Então, daí surgiu a relação das equações químicas. Tá bom? E por enquanto é só, pessoal. E muito obrigado.